Hoje iniciaremos mais um vídeo aula da disciplina Matemática, eu, professora Anunciada Gavin. Livro Ético, 4º ano, caderno 2, página 35 a 49, capítulo 2. Tema, parte do tema. Uma parte de um todo. Divisão por 10, por 100 e 1000. Propriedade da divisão, parte do todo, frações. Então, esses serão os tópicos que iremos abordar para o nosso encerramento da disciplina, para a segunda avaliação. Divisão. Os algarismos escritos apresentados para realizar a divisão inicia-se pela disposição dos números em cada uma das ordens, ou seja, a divisão é possível efetuá-la. Fazemos as trocas ou paramos. O que sobra é o resto da divisão. Acompanhe 2 exemplos, passo a passo. 846 dividido por 2. Usaremos primeiramente 846 dividido por 2. Muito antes você pode perceber que usaremos a unidade, a dezena e a centena. Organizamos os números no dispositivo da divisão marcando as ordens. 2. Para dividirmos 846 por 2, começamos dividindo a ordem da centena. 8 centenas divididas por 2 resultarão em 4 centenas e não sobra resto. 3. 4 dezenas dividido por 2 resultam em 2 dezenas e não sobra resto. 4. 6 unidades divididas por 2 resultam em 3 unidades e não sobra resto. Portanto, 846 dividido por 2 é igual a 423. Vejamos agora outro exemplo. 528 dividido por 4. Vimos que na primeira não sobra resto. Agora vejamos aqui nesta segundo passo. 528 dividido por 4. Para dividirmos o 528 por 4, começamos dividindo a ordem da centena. 5 centenas dividida por 4 resultam em 1 e sobra uma centena. 2. Trocamos essa centena que restou por 10 dezenas. Como tínhamos 2 dezenas, ficamos com 12 dezenas. 3. 12 dezenas dividida por 4 resultam em 3 dezenas. Não sobram dezenas. Falta dividir 8 unidades. 4. 8 unidades divididas por 4 resultam em 2 unidades. Portanto, 528 dividido por 4 é igual a 132. Nas divisões realizadas por Keiko, você percebeu o que ocorreu com as ordens do dividendo e do quociente? Vejamos aqui. Texto. Se reunir 1000 brasileiros e 10 grupos eu formar 100 pessoas agrupadas, diferente vão pensar. Interpretação dos dados. 1000 brasileiros dividido em 10 grupos é igual
Há 100 brasileiros em cada grupo. Algoritmo da divisão. Então, 1000 dividido por 10 é igual a 100. Logo, vejamos que 100 vezes 10 é igual a 1000. Subtraímos, dá nada. Zero. Texto. Dividindo 100 pessoas em 10 grupos novamente, 10 brasileiros reunidos opinarão desigualmente. Interpretação dos dados. 100 pessoas divididas em 10 grupos é igual a 10 pessoas em cada grupo. Algoritmo da divisão. Então, vejamos aqui. 100 dividido por 10 é igual a 10. 10 vezes 10, 100. Subtraímos 100 menos 100 dá nada. Então, 10 vezes 10, 100. Nas divisões realizadas por Keiko, você percebeu o que ocorre com as ordens do dividendo e do quociente. Perdão. Nas divisões realizadas por Keiko, você percebeu o que ocorre com as ordens do dividendo e do quociente? Uma unidade de milhar dividida por uma dezena resulta em uma centena. Uma centena dividida por uma dezena resulta em uma dezena. Divisão por 10, por 100 e 1000. Note que todas as vezes que dividimos por 10, o valor do quociente é uma ordem menor que o valor do dividendo. Quando dividimos por 100, o valor do quociente fica 2 ordens menor que o valor do dividendo. Se for divisão por 1000, ficará 3 ordens menor que o valor do dividendo. Repare bem. Uma unidade de milhar dividida por uma centena resulta uma dezena. Uma dezena de milhar dividida por uma centena resulta em uma centena. Uma dezena de milhar dividido por uma centena resulta em uma centena. Agora, tomaremos como um exemplo a divisão de 20.000 por 100. Observe que o número, ao ser dividido por 100, terá o quociente diminuído em 2 ordens. Temos em 2 ordens, tanto a unidade simples como milhares. Então, 20.000 dividido por 100 é igual a 200. Então, nós tivemos a primeira e a segunda ordem. Propriedade da divisão. Em uma divisão, se multiplicarmos ou dividirmos, o dividendo é o divisor por um mesmo valor. O quociente, que é o resultado, não se altera. Partir da divisão, 12 dividido por 3, e multipliquei dividendo e o divisor por 2. Legal. O resultado não mudou. O quociente é o mesmo. Então, 12 dividido por 3 é igual a 4. 4 vezes 3, 12. 12 subtraindo com 12 é igual a 0. É o mesmo que 24 dividido por 6, que dá 4. 6 vezes 4, 24. Subtraio menos 24 é igual a 0. Então, 2 vezes 12 é igual a 24.
2 vezes 3 é igual a 6. Propriedade da divisão. Agora é a sua vez. Observe com atenção a primeira divisão e resolva mentalmente a segunda divisão. Aí vocês já farão em casa. Então, nós temos aqui a primeira. 28 dividido por 7 é igual a 4. 4 vezes 7, 28. Subtrai, dá 0. Então, 84 dividido por 3 é igual a 28. E 21 dividido por 3 é igual a 7. Esta é a propriedade da divisão. Parte do todo. Você já percebeu que quando vamos contar ou medir algo, não obtemos um resultado ou medida inteira? Na sala de aula da galera do ético, várias situações estão associadas aos conceitos de divisão. Meio ou metade. Observe com atenção. Pegue uma folha em branco. Então, só chegou metade dos alunos até agora. Só tenho uma folha, mas divido com você. Metade da folha para cada um. Nossa, já são 7h30 da manhã. Frações. A palavra fração vem do latim fractio, que significa dividir, quebrar. Usamos frações para representar ou indicar quantidades que não são inteiras, isto é, para indicar parte de um todo. Veja alguns exemplos. Então, você tem aí a metade de uma folha, é uma parte não inteira da folha. Meia hora representada a uma parte inteira, não inteira da hora. Meio metro representa um pedaço do metro. Representações das frações. As frações também são números e nós as escrevemos com o mesmo algarismo de nosso sistema de numeração. Em cada fração, devemos indicar quantas partes estamos considerando e quantas partes iguais foi feita a divisão do inteiro. Veja a fração que representa a metade da folha. Então, nós temos aí 1/2. O número de cima chama-se numerador e indica a quantidade de partes que estamos considerando. Na fração, os meios são separados por um traço. O número de baixo chama-se denominador e indica em quantas partes iguais o inteiro está dividido. Assim, a fração lemos meio, significa que estamos considerando uma de 2 partes, né? Então, vejamos. Se você pegou uma pizza, né, inteira, dividiu ao meio, comeu uma parte, então você ficou em 2 partes, ficou o quê? Meio, né? Meia parte de uma pizza. Então, até aqui a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Aonde continuaremos com as atividades no livro, dando o encerramento da nossa disciplina do capítulo 2, para prepararmos para a segunda avaliação. Espero que vocês tenham uma boa aula e até a próxima.